Os homens devem ser acariciados ou esmagados. Eles se vingam de ofensas leves, mas não podem vingar-se das graves. Maquiavel. Eles não avisam quando a vida decide partir você ao meio. Ela não bate à porta. Não pergunta se você está pronto. Simplesmente atinge. E quando atinge, a maioria das pessoas se despedaça. Elas desmoronam, choram, fogem, imploram por consolo. Mas não você. Não se quiser se tornar poderoso. Não se quiser se levantar sem pedir permissão. Veja, Maquiavel não falava aos confortáveis. Ele falava aos que foram quebrados, traídos, descartados. Porque é aí que o verdadeiro jogo começa. Quando a vida quebra você, ela observa o que você faz em seguida. Quer saber quem você realmente é? Deixe tudo desmoronar. Deixe o dinheiro ir embora. Deixe as pessoas virarem as costas. Deixe o futuro parecer incerto. Você se encontrará naquela tempestade. E se sua mente for fraca, você apodrecerá em autopiedade. Mas se sua mente for fria, alerta e desapegada, você evoluirá. A dor não é inimiga, é professora. Ela separa os frágeis dos forjados. E se você permitir, a dor construirá uma mente que nada poderá dobrar novamente. Este mundo não se importa com o que você sente. Ele só responde ao que você se torna. Quando deixarem você na escuridão, não grite. Sente-se em silêncio. Analise. Observe seus pensamentos. Disseque suas emoções. Descubra onde sua fraqueza vive. Depois, sufoque-a. Não busque fora. Busque dentro. Porque uma vez que você constrói uma mente que não desaba sob pressão, você se torna alguém que nunca mais poderão controlar. Você não está aqui para ser amado. Você não está aqui para permanecer frágil. Você está aqui para se tornar perigoso para tudo que um dia tentou quebrá-lo. Se você sente essa mudança dentro de si, quero que comente agora mesmo. A dor afia meu poder. Escreva isso. Tranque essa verdade em sua mente. Mentes fracas buscam conforto. É assim que começamos. Número 1. Mentes fracas buscam conforto. Mentes fortes buscam controle. Quando a maioria das pessoas se machuca, elas procuram conforto, distrações, prazeres temporários. Correm para amigos, barulho ou vícios para escapar do que realmente está acontecendo dentro de sua mente. Mas aqui está a verdade. O conforto mata o crescimento. E é exatamente isso que o mundo deseja. Uma mente tão viciada na facilidade que nunca se eleva ao poder. Você quer ser intocável. Precisa reprogramar como seu cérebro responde à dor. Maquiavel lhe diria: o controle é a forma mais alta de poder. Mas não começa com os outros. Começa com suas próprias reações. Você foi treinado para se anestesiar. Rolando telas, comendo, culpando. Tudo para nunca enfrentar a verdadeira guerra que acontece dentro de você. Mas aquele que governa sua própria mente possui o mundo. Enquanto os outros perseguem prazer, você treina o foco. Enquanto eles buscam reafirmação, você permanece com o desconforto. Enquanto eles entram em pânico, você planeja. Isso não é frieza. Isso é domínio sobre a única coisa que realmente importa, sua própria psicologia. As pessoas vão chamá-lo de frio quando você parar de reagir emocionalmente. Deixe que chamem. Dizem isso apenas porque já não podem manipulá-lo. Seu silêncio os assustará. Sua indiferença os ofenderá. Mas você não precisa da compreensão deles. Você precisa que sua mente obedeça à sua vontade. Treine sua mente. Além da emoção. Você não chega lá sendo fraco. Chega lá confrontando seus pensamentos mais sombrios e recusando-se a recuar. É aí que a maioria quebra, mas não você. Não mais. Você está pronto para treinar sua mente além da emoção, além da fraqueza, além da necessidade de conforto. Comente agora mesmo. Meu controle é minha vingança. Deixe isso claro. Fale menos. Mostre mais poder. Quebre a emoção. Construa o fio da lâmina. Você nunca foi fraco porque a vida o feriu.
Você se tornou fraco porque permitiu que a emoção sequestrasse seu julgamento. Você entregou seu poder mental ao sentimento, ao caos, e no momento em que fez isso, tornou-se presa. Entenda isto. A dor é inevitável, mas a interpretação é sua escolha. E na psicologia do poder, aquele que controla o significado, controla tudo. A vida pode quebrar seu corpo, mas se quebrar sua mente, você nunca esteve pronto desde o início. Essa é a verdade da qual a maioria foge. Você precisa desaprender a crença de que reagir emocionalmente o torna autêntico. Não torna. Torna você previsível. O mundo o estuda. E se suas reações são automáticas, você já está dominado. Eles sabem como feri-lo. Sabem quais palavras o provocam. Sabem como fisgar sua raiva, sua tristeza, sua necessidade de validação. E toda vez que você responde da mesma forma, confirma que ainda não é livre. Reescreva a narrativa. Então, qual é o movimento? Você se torna disciplinado emocionalmente, não sem emoção, disciplinado. Você sente o calor, mas não se move sem cálculo. Você chora, mas apenas atrás de portas trancadas. Você fala menos, mas cada palavra corta como uma lâmina. Você não desperdiça energia discutindo com pessoas que já têm a mente fechada. Por quê? Porque seu foco é sagrado. E ninguém merece acesso à sua mente, a menos que tenha conquistado esse direito. Maquiavel escreveu que é mais seguro ser temido do que amado. E na guerra psicológica, o amor o amolece. O amor o prende à ilusão. Mas o medo mantém as pessoas cautelosas. Elas medem as palavras. Elas hesitam nos movimentos. Elas o respeitam mesmo sem entendê-lo. Esse é o fio que você está construindo agora. Não apenas força, mas afiamento psicológico. Um controle que não precisa gritar para ser sentido. Da próxima vez que a vida lhe lançar fogo, não recue. Não quebre. Encare. Você já foi quebrado antes. Desta vez, você vai atravessar. Essa é a diferença entre quem você era e quem está se tornando. Se está pronto para substituir o caos emocional por domínio mental, quero que comente agora mesmo. Eu não sinto nada. Eu me movo com precisão. Grave essa linha em seu cérebro. Você não está aqui para reagir. Você está aqui para se elevar. Reescreva a narrativa ou permaneça quebrado. A maioria das pessoas permanece quebrada porque aceita a história que a vida lhes deu. Elas usam o sofrimento como medalha, esperando que alguém compreenda. Mas o poder maquiavélico não é conquistado por piedade. Ele é tomado pela guerra mental. Quer se tornar intocável? Então reescreva sua história agora. Destrua toda narrativa que diga que você é vítima, que diga que foi injustiçado, que diga que a vida lhe deve algo. A vida não lhe deve nada, mas ela lhe dará poder se você provar que é implacável o bastante para tomá-lo. Seu trauma não é sua personalidade. Sua dor não é sua identidade. Pare de chamá-la de sua verdade. Ela foi apenas uma fase, um golpe, um teste. Agora, destrua-a. Você não está aqui para contar ao mundo o que aconteceu com você. Você está aqui para mostrar ao mundo quem você se tornou por causa disso. As pessoas tentarão lembrá-lo do seu passado. Deixe que tentem. Apenas certifique-se de que a versão com quem elas falam não exista mais. É assim que você controla a narrativa, matando a versão de si mesmo que permaneceu quebrada. Maquiavel entendia que a percepção é mais poderosa que a realidade. Então, quando falar, faça suas palavras cortarem. Quando andar, carregue o silêncio como uma arma. Quando duvidarem de você, não explique, supere. E quando a vida bater novamente, como vai bater, você não vai desmoronar. Você vai calcular, adaptar, usar. Porque um homem treinado na dor se torna fluente em estratégia. Haverá noites em que sua mente parecerá inimiga. Você vai questionar tudo, vai querer desaparecer. E nesse momento terá apenas uma escolha: colapsar ou construir.
colapsar na fraqueza ou construir o seu império mental. Você não precisa de mais esperança, precisa de mais controle. A mente não respeita motivação, ela respeita disciplina. Alimente-a com a verdade, treine-a para obedecer sob pressão. Aqui está a verdade que você deve gravar em sangue. Você não é a versão danificada do seu passado. Você é a arma que essa versão criou. Diga isso com poder. Matei o velho eu. Caminho como a arma. Comente isso agora. Se essa chave virou dentro de você, deixe o mundo passar. Você está construindo algo que eles nunca mais conseguirão tocar. Mate o apego. Construa o poder interior. O apego é o mais silencioso assassino do poder mental. Você não o percebe de início. Ele parece calor, parece amor, lealdade, esperança. Mas, sob a superfície, o apego transforma sua força em correntes. Você espera, persegue, se compromete, dobra seus padrões apenas para manter pessoas, lugares e possibilidades que nunca foram feitas para permanecer. E essa é a primeira rachadura em sua armadura mental. Se importar demais com coisas que não se importam com você. Maquiavel não construiu poder agarrando-se. Ele construiu observando, calculando e se desapegando quando chegava a hora. E se você deseja treinar sua mente para resistir às traições da vida, precisa estudar profundamente esse princípio. Nunca prenda sua paz a nada externo, nem a pessoas, nem a resultados, nem mesmo a imagem de quem você acha que deveria ser. Porque no momento em que algo controla como você se sente, esse algo controla você. E um homem controlado é um homem fraco. Quer se tornar perigoso? Torne-se emocionalmente independente. Domine a arte de aparecer calmo enquanto o caos o cerca. As pessoas vão se perguntar por que você não reage, por que você não implora, por que você não vacila. É nesse momento que você sabe que a transformação está funcionando. Seu silêncio passa a inquietar. Sua ausência se torna barulhenta. Seu desapego se torna sua dominância. Porque enquanto o mundo entra em pânico, você permanece composto. Não porque não sinta, mas porque já não precisa. O controle é tudo. Toda vez que você se desapega, você reclama poder. Toda vez que para de explicar, você afia seu foco. Toda vez que não reage, você conquista respeito. E toda vez que vai embora, você lembra ao mundo que nunca foi feito para ser possuído, mas para ser observado à distância. Entenda isto. Não se importar não é frieza, é controle. E na guerra maquiavélica, o controle é tudo. Vão tentar culpá-lo. Vão dizer que você mudou, que não se importa mais, que se tornou egoísta. Deixe que digam. A verdade é que você finalmente parou de interpretar o papel de servo emocional. Você parou de sangrar por pessoas que nunca notaram suas feridas. Você parou de se encolher para que outros se sentissem maiores. E agora que escolheu o poder em vez da aprovação, os mesmos que usaram sua bondade vão tentar reescrever o roteiro. Mas eles não têm mais esse direito, porque agora você enxerga através dele. Claro, frio, focado. Você passou tempo demais confundindo apego com lealdade. Mas a lealdade aos outros não significa nada se custar sua lealdade a si mesmo. Esse é o ponto de virada. Você não precisa de encerramentos. Você não precisa de aplausos. Você precisa de clareza e da distância mental para executar seu próximo movimento em silêncio. Esse é o que Maquiavel teria chamado de a suprema disciplina dos governantes. Agir sem ser visto, sentir sem ser escravizado, cortar sem hesitação quando necessário. Então, treine sua mente para soltar o que a enfraquece, liberar o que drena, silenciar o que distrai. Você não está neste mundo para agradar. Você está aqui para se posicionar. E o posicionamento começa com o recolhimento emocional. Você deve construir uma fortaleza interna que ninguém tenha a chave.
E quando fizer isso, o mundo perderá o domínio sobre você. Eles podem falar, ir embora, mentir ou trair, mas nunca conseguirão quebrar o que não conseguem alcançar. O isolamento é onde os reis são forjados. Eles vão dizer que estar sozinho é perigoso, que o isolamento é sinal de fracasso, que a distância significa que você está quebrado. Mas isso é mentira contada por aqueles que não suportam o silêncio. Mentes fracas precisam de barulho, precisam de pessoas ao redor o tempo todo para se distrair da guerra interna. Mas você é diferente agora. Você está entrando em uma fase que a maioria não sobrevive. A fase do isolamento escolhido, não solidão, mas solitude. E nessa solitude, você vai construir algo inabalável, sua mente. Este é o momento em que o mundo fica quieto e seus pensamentos ficam altos. Cada medo, cada insegurança, cada arrependimento vai emergir. Isso não é um ataque, é uma auditoria. Foi aqui que Maquiavel prosperou. Ele observava, planejava, afiava sua mente no escuro, enquanto outros brincavam na luz. Porque é isso que o isolamento lhe dá. Um espaço livre de ilusão. Você começa a enxergar claramente quem é, o que o quebrou e o que precisa ser queimado para que você se levante. A maioria foge disso. Eles preenchem o silêncio com música, gente, rolagem infinita, qualquer coisa para escapar do próprio reflexo. Mas você vai sentar nesse silêncio e dominá-lo. Vai ouvir sua mente gritar e não vai vacilar. Vai escutar antigas crenças implorando para sobreviver e vai matá-las uma a uma. Isso não é cura, é transformação. E transformação nunca é bonita. É brutal, é fria, mas é real. A transformação nunca é bonita. É aqui que você reescreve o código. Você para de pensar como servo e começa a pensar como estrategista. Você se desapega do barulho emocional e se conecta à clareza tática. Você reconstrói a forma como acorda, como fala, como entra em um ambiente. Você não persegue mais dopamina. Você persegue disciplina. Você não pergunta mais por que isso aconteceu. Você pergunta, como posso usar isso? Essa mudança é o seu renascimento. Não suave, não espiritual, estratégico. No isolamento, você encontrará cada fraqueza tentando rastejar de volta. Velhos hábitos vão sussurrar. Relacionamentos passados vão tentar ressurgir. Suas dúvidas vão se disfarçar de lógica. Mas é aqui que você se separa dos 99%. Você não atende a batidas na porta. Não reabre o que o quebrou. Você constrói sozinho. Você estuda sozinho. Você evolui sozinho. E da próxima vez que o virem, você não será o mesmo. Quando um homem retorna do isolamento, ele volta mais quebrado ou mais perigoso. Não há meio termo. Os fracos voltam precisando de validação. Os poderosos voltam precisando de nada. Esse é o caminho em que você está. Você não está fazendo isso por atenção. Está fazendo para reclamar seu fio. O mundo recompensa aqueles que se controlam, não os que exibem sua jornada de cura. O silêncio se torna sua academia. A solidão se torna sua arma. E quando a vida lançar fogo de novo, você não vai correr. Você vai atravessá-lo com uma mente treinada na solitude e olhos que não piscam. É isso que os assusta, que você não precisa mais de ninguém para se sentir inteiro, que não compartilha mais seus planos, que não implora mais por compreensão, porque agora você provou o sabor do que é o verdadeiro poder, a liberdade da aprovação do mundo. Transforme a dor em precisão. Pense como um estrategista. A dor é o maior teste de inteligência que a vida pode dar a você. Não é a escola, não são os livros, não são os diplomas. É a dor crua, a dor que quebra sua rotina, dobra seu ego e rasga suas ilusões. E nesse caos, os fracos imploram por conforto, mas os futuros governantes ficam em silêncio.
Eles param de sentir e começam a calcular. Eles olham para a dor como uma mensagem, como um enigma, como um aviso do universo dizendo: adapte-se agora ou seja apagado. Se você ainda reage à dor emocionalmente, ainda não a entendeu. A dor é dados. Ela mostra onde você está exposto, mostra o que podem usar contra você, revela de quem você dependeu, quem superestimou e onde suas defesas estavam fracas. É aqui que você para de ver a dor como inimiga e começa a usá-la como um bisturi. Você a disseca. Você se senta com ela. Você pergunta: por que isso me atingiu tão forte? E a resposta sempre volta para uma coisa: você deixou sua mente adormecer. Maquiavel diria: nunca deixe a paz embalar você em suavidade. O mundo não é um lugar seguro. É um tabuleiro de humores, armadilhas e consequências. E quando você trata a vida como campo de batalha, começa a agir como tático. A dor deixa de ser má. Ela se torna feedback. Sua desilusão é dado. Seu fracasso é mapa. Sua traição é lista de vulnerabilidades a serem seladas. Enquanto os outros colapsam sob emoção, você começa a forjar respostas, não reações. É frio. Isso é poder. Uma resposta é fruto da estratégia. É cronometrada, é escolhida, é fria. Isso é poder. Veja, a maioria joga damas com sua dor, pulando rápido demais, alto demais, desesperado demais. Mas você joga xadrez. Você para de perguntar, por que eu? E começa a perguntar, onde essa dor pode me posicionar a longo prazo? Essa é a mentalidade maquiavélica. Fria, clara, focada. Toda vez que a vida o apunhala, não sangre. Analise. O que isso expôs? Qual fraqueza no seu sistema tornou isso possível? Qual ponto cego permitiu que chegassem perto? Qual hábito deixou sua energia dispersa? A dor não é apenas um alerta, é um plano. Mas apenas se você for implacável o bastante para encará-la sem vacilar. E é aí que seu poder se multiplica. Quando você começa a prever a dor, você para de cair nas mesmas armadilhas. Você vê o padrão antes de ele se repetir. Você lê as pessoas antes mesmo de abrirem a boca. Isso não é trauma, isso é memória tática. É seu sistema nervoso dizendo: já vi esse movimento antes. Não vamos cair de novo. Esse é o nascimento da intuição, afiada pela experiência, filtrada pela lógica. Você não sente mais o caminho da vida. Você observa, e a partir da observação, calcula. É isso que o torna assustador. Torne-se imune à emoção. Mate o controle. Deles vamos deixar algo claro. O mundo não destrói você com armas. Ele destrói você com expectativas, com pressão, com iscas emocionais. Dizem para você ser gentil quando deveria ficar em silêncio. Dizem para perdoar quando deveria ir embora. Dizem para explicar quando deveria desaparecer. E toda vez que você obedece, perde um pedaço de si mesmo. É assim que o controle funciona. Não pela força, mas pela emoção. Mas você não está mais jogando esse jogo. Acabou de sangrar por pessoas que afiavam a faca. É aqui que você começa sua imunidade emocional. Não entorpecimento, imunidade. A diferença? O entorpecimento evita. A imunidade absorve e permanece intocada. Esse é o poder que você está construindo agora. Você não deixa que as palavras deles o perfurem. Você não deixa que a ausência deles o abale. Você não deixa que as opiniões deles sobreponham seu padrão. Você ouve, você vê, mas não atinge seu núcleo. Por quê? Porque você reforçou as paredes internas e nada que não seja verdade atravessa. Os fracos entregam sua energia como se não fosse nada, um insulto, e eles desmoronam. Uma mensagem ignorada, e eles perdem todo o respeito próprio. Um revés, e eles colapsam no vitimismo. Mas Maquiavel diria: um governante deve ser inabalável, não porque é duro, mas porque é focado. Você não pode controlar seu império se não consegue controlar sua emoção.
Não pode liderar outros se qualquer um pode desestabilizá-lo com algumas palavras descuidadas. E com certeza, não pode proteger sua mente se continua distribuindo acesso como se não custasse nada. Você deve auditar tudo que toca sua energia, cada conversa, cada ambiente, cada pessoa. Deve perguntar: isso me fortalece ou me dispersa? E no instante em que sentir que está encolhendo, duvidando ou hesitando, corte, emocionalmente, estrategicamente, silenciosamente. Isso não é sobre vingança. Isso não é sobre vingança. É sobre preservação. Eles não precisam saber que você terminou. Eles só precisam sentir o vazio onde seu investimento emocional costumava existir. Você não está aqui para perseguir clareza em pessoas que gostam de confundi-lo. Não está aqui para continuar provando seu valor a pessoas que lucram, fazendo você duvidar dele. Seu autorrespeito não está mais em negociação. Você já sabe quem é. E essa versão não pergunta duas vezes. Não persegue, não implora. É a versão que vai embora em silêncio. Tão silenciosamente que as pessoas começam a se perguntar se algum dia tiveram acesso real a você. É isso que o torna assustador. Que você não é mais alcançável pela manipulação, que não conseguem prever sua reação, que você responde com calma, não com caos. Você não rebate, não faz discursos, não discute, você desaparece. Primeiro emocionalmente, depois fisicamente. E quando procurarem a versão de você que jogava o jogo deles, vão encontrar apenas vazio. Isso é poder. Essa é sua nova arma, a ausência carregada de presença. Arme sua presença. Comande sem uma palavra. Homens poderosos não falam muito. Eles não se explicam. Eles não discutem em público. Eles caminham em silêncio. Mas sua presença fala mais alto do que 1000 palavras poderiam falar. Isso não é arrogância, é calibração. Eles sabem o campo de batalha em que estão pisando. Sabem que olhos estão observando. Sabem que a percepção molda a realidade. E sabem disso. Quanto menos você fala, mais controle possui. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Precisa carregar uma energia que obriga as pessoas a sentirem sua presença sem entender por quê. É isso que Maquiavel quis dizer quando escreveu que os governantes devem parecer fortes, mesmo quando não são. Porque no jogo do poder, a percepção sempre supera a verdade. Agora você treina para isso. Tornar-se ilegível, calmo, frio, controlado. Uma presença tão composta que os outros se sentem expostos perto de você. Não porque você faça algo, mas porque eles não conseguem decifrá-lo. Seu silêncio se torna um espelho. As pessoas projetam em você sua culpa, seu medo, suas intenções. E você não diz nada. Você deixa que elas se revelem. Enquanto você não revela nada. É assim que você vence sem levantar um dedo. Sendo aquele que não precisa falar para mudar a atmosfera. Você já viu isso antes? Uma sala muda quando certa pessoa entra. A energia se contrai. As conversas mudam. As pessoas endireitam a postura. Isso não é mágica, é presença. E a presença é construída na solitude, na disciplina, no domínio silencioso de si mesmo. É construída quando você para de perseguir a aprovação, quando anda com calma e certeza de quem é. E de quem não é. Seja intocável, é aqui que sua verdadeira dominância começa. Não na força, mas na recusa em se expressar demais. Homens fracos compensam demais. Falam demais. Se gabam alto demais. Explicam demais. Isso é insegurança disfarçada. Mas você está se tornando algo mais raro. Um homem que pode ficar imóvel em meio à tempestade. Um homem que não vacila diante de insultos. Um homem que não reage porque já está 2 passos à frente. Você não está mais interessado em ser querido. Está interessado em ser sentido. Essa é a diferença. Homens queridos são acessíveis, maleáveis, suaves. Homens sentidos são imprevisíveis.
autossuficientes, respeitados à distância. Você não implora por atenção, você a remove. E no segundo em que se retira, os outros entram em pânico. Eles sentem, porque o silêncio de um homem com poder é mais alto que 100 vozes vazias. Maquiavel diria: os homens mais temidos da história nem sempre foram os mais barulhentos, foram os mais deliberados. Eles não transmitiam seus planos, executavam-nos. Não buscavam vingança no barulho, deixavam que sua ausência reorganizasse a sala. É isso que você está aprendendo agora: substituir performance por presença, substituir explicação por observação, entrar em espaços como se sua energia fosse moeda, porque é. Se não respeitarem sua presença, faça-os sentir sua ausência. Se falarem por cima de você, cale-se. Se o desafiarem, responda com ação, não com barulho. Esse é o novo tipo de guerra, psicológica, invisível, letal. Você não precisa dominar com agressão, você domina sendo intocável. O que não pisca, o que vai embora sem precisar justificar, o que nunca implora para ser visto, mas sempre é notado. A mente inquebrável, fria, clara, intocável. Você sentiu a traição, suportou o silêncio, sentou-se sozinho no escuro, com pensamentos que quase o devoraram vivo. E ainda assim, você está aqui, mais forte, mais silencioso, mais frio. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você finalmente entendeu. O mundo não recompensa a suavidade. Ele recompensa a mente que recusa morrer, mesmo quando tudo ao redor morre. Esse é o momento em que você se torna outra coisa. Não um sobrevivente, não uma vítima, mas uma arma, uma presença, uma mente que não vacila quando é testada, porque já foi testada 1000 vezes em silêncio. E a cada vez que não quebrou, ela recalculou. Foi isso que Maquiavel quis dizer quando escreveu: os homens devem ser temidos ou destruídos, porque o poder não existe em meios termos. Ele não pertence aos emocionais, não responde aos esperançosos. Ele se curva apenas diante daqueles que treinam a mente como um assassino treina sua lâmina. Fria, afiada, sempre pronta, o estado final. Este é o estágio onde a maioria volta atrás. Eles sentem falta do conforto, do barulho, da validação, mas não você. Você não sente falta do passado, porque queimou a ponte. Já viu o que a suavidade traz? Ser ignorado, usado, esquecido. Já viu o que explicar demais faz? Faz com que o ignorem ainda mais. Já viu o que reagir emocionalmente produz? Fraqueza. Você superou tudo isso e agora não olha para trás. Você constrói para frente. A mente inquebrável não nasce da esperança. Ela é construída pelo design, pela escolha, pelo ritual. Todas as manhãs você escolhe se manter afiado. Cada decisão é um movimento. Cada resposta é calculada. Você para de perseguir resultados. Você constrói alavancagem. Você para de dar acesso. Você eleva o preço. Você para de provar valor. Você vive como alguém que não pede valor. Exige. Quando a vida atinge agora, você não entra em pânico. Você pausa. Você não colapsa. Você ajusta. Você não busca conforto. Você busca controle. Essa é a diferença entre o antigo você e a nova versão que está surgindo. Aquele precisava que tudo desse certo. Este sabe vencer mesmo quando tudo dá errado. Porque o jogo não é mais emocional. É psicológico. É estratégico. É guerra. E sua mente é o campo de batalha. O último nível. Agora você anda diferente. Não com arrogância, mas com poder. Fala menos, mas quando fala, todos escutam. Você não tenta mais se encaixar em salas. Você possui o espaço com sua presença. Você não explica mais seu silêncio. Você o veste como armadura. Esse é o sinal de alguém treinado no fogo. Alguém que parou de esperar ser entendido e começou a se tornar impossível de ignorar. Maquiavel chamaria esse estado de invencibilidade pela percepção.
O momento em que as pessoas percebem que não podem controlar sua mente e passam a respeitá-lo de forma diferente. Param de testá-lo. Param de desperdiçar seu tempo. Porque tudo em sua presença comunica apenas uma coisa: este homem é intocável. Não porque luta, mas porque não sangra mais pelo mundo. A mente que você treinou não pode mais ser seduzida por atenção. Não pode ser abalada por traição. Não pode ser atraída de volta para velhos padrões por promessas rasas. Ela enxerga através da manipulação. Permanece calma sob pressão. Pensa 5 movimentos à frente. Não confia facilmente, mas não teme nada completamente. Essa é uma mente feita para a guerra. Uma mente que não se dobra. Uma mente que observa, espera e só ataca quando necessário. A lei mais fria. Você não chegou aqui por acaso. Chegou porque a vida tentou quebrá-lo. E você usou cada pedaço partido como combustível. Cada traição como plano. Cada decepção como pedra de afiar. Esse é o tipo de poder que ninguém pode tirar. Porque não foi dado pelo mundo. Foi construído em silêncio, sozinho, passo a passo. E agora você lidera. Não por trás de uma máscara, não a partir do barulho, mas da profundidade, da clareza, do entendimento frio. Você não entretém o irrelevante, não investe emocionalmente no caos, não dá avisos. Sua ausência já diz o suficiente. Você não precisa se exibir. Sua energia faz as pessoas repensarem o tom antes mesmo de falarem. Esse é o estado final. Não o desapego emocional como defesa, mas a clareza psicológica como dominância. Você parou de reagir à vida, começou a dirigi-la. Você treinou sua mente para ser forte quando a vida quebrou você. E isso, exatamente isso, é a lei mais fria de Maquiavel. Aquele que controla sua mente, controla o mundo. O último sinal. Então, deixo você com esta verdade final. Você não está mais se reconstruindo, está se reprogramando. E o homem que você está se tornando não pede desculpas por ser calculista, não explica sua frieza, não se encolhe para o conforto de ninguém, não busca permissão, constrói posição. Essa é a energia que chega ao topo. Esse é o estado mental que nenhuma perda, nenhuma traição, nenhum caos pode destruir. Se esta série gravou uma nova realidade em você, deixe o mundo saber. Escreva nos comentários: sou intocável agora. Eu possuo minha mente. Esse é o sinal final de que você chegou, que parou de ser quebrado, que parou de implorar e começou a construir. Agora vá em silêncio e deixe seu próximo movimento fazer o barulho.